Daniel, capítulo de número 6, vamos fazer a leitura de todo o capítulo de número 6. Dario, ou Dário, tanto faz aí a pronúncia, decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governantes concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione esse interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de seu costume. Então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois de apresentarem ao rei para falar a respeito do interdito real, perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, ele está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões.
Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim que Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em Deus, em seu Deus, o rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos, as suas filhas e as suas filhas. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deixe a sua Bíblia aberta, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor já nos deu nessa noite de lermos a palavra como uma só família, em uma só voz, como igreja, como povo do Senhor, de cantarmos canções como igreja ao Senhor, de intercedermos a Ti, levando os nossos pedidos de oração, guiados pela Tua palavra. E agora, Senhor, fale aos nossos corações através da Tua palavra, Deus. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe aquilo que precisamos, e o Senhor mesmo nos dará a palavra para nos mantermos no caminho de retidão. Obrigado, Senhor, por essa história tão maravilhosa que ainda ecoa hoje em nossos ouvidos e corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa história é uma das histórias que as nossas crianças, elas aprendem rapidamente. Talvez uma das histórias mais contadas em todo o ministério infantil. E aquilo que nos chama a atenção, geralmente nessa história, é o fato de Daniel ter convivido uma noite inteira com um número grande de leões e não ter sido devorado. Mas a verdade é que essa história, além disso, ela nos conta coisas maravilhosas acerca de um testemunho fiel que pode ecoar por todo mundo. E dentro das considerações iniciais desse texto, é importante destacar a vida de Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, quando ele era um adolescente, provavelmente de 17 anos de idade. Nabucodonosor e a Babilônia foi ter contra Judá no ano de 608 a.C., e cercou a cidade durante 3 anos, e após o 3º ano, a cidade não conseguindo mais resistir, no reinado do rei Jeoaquim, Nabucodonosor invade Judá, Jerusalém, e arrebenta com tudo o que havia de lembrança do povo de Deus. Inclusive depois Nabucodonosor profanou o templo, levou para a Babilônia os utensílios reais do templo, e se não bastasse, levou também com ele
um grupo grande de judeus que passaram a viver como escravos na Babilônia e depois constituíram as suas famílias após a sucessão de outros reis e imperadores. Mas nesse primeiro momento, o rei Nabucodonosor leva alguns jovens notáveis, e dentre eles está lá Daniel. E Daniel, logo no início da sua estadia na Babilônia, ele faz a diferença sendo ainda um adolescente. E mesmo sendo um adolescente, ele tem uma consciência tão clara de quem é Deus e do temor dele ao Senhor, que ele procura não se misturar com o paganismo da Babilônia. Ele não come, por exemplo, as comidas reais que eram sacrificadas aos deuses babilônicos. Ele prefere comer legumes. O livro de Daniel também registra que não havia ninguém mais sábio do que Daniel na Babilônia. Ele se destacava. Após a morte de Nabucodonosor, assume o reinado seu filho de Nabucodonosor, Beltesazar. E ele também é um imperador muito arrogante, orgulhoso, porque no final da vida de Nabucodonosor, ele se arrependeu. Os irmãos se lembram da história, que ele foi para o mato e passou a viver como bicho, comendo capim, recebendo o orvalho da noite no seu corpo, até que ele caiu em si e reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus Todo-Poderoso. Mas Beltesazar não, ao ponto que ele fez um banquete, e ele usou para embebedar a si mesmo e os seus convidados, os utensílios consagrados ao Senhor lá do templo de Jerusalém. Ele se lembrou que o seu rei, o seu pai Nabucodonosor, havia roubado os utensílios reais de ouro, e quando ele fez praticamente um bacanal lá na Babilônia, com mulheres, sexo, bebida e muitas outras coisas, ele utilizou esses utensílios reais para se banquetear. Até que então, no capítulo inclusive anterior, capítulo 5 de Daniel, Deus manda quase que um dedo escrevendo na parede uma profecia, e ninguém podia interpretar essa profecia, até que a mãe do rei, viúva de Nabucodonosor, ela se lembra: olha, tem Daniel, ele foi muito usado no reino do seu pai, ele é um sábio, chame ele. E Beltesazar lhe diz assim: aquele que interpretar essa escrita, darei a ele um colar de ouro, uma pulseira de ouro, vestirei ele de púrpura. E quando Daniel chega diante de Beltesazar, ele diz assim: olha, vou te dar um cordão de ouro, uma pulseira de ouro, vou vestir você de púrpura. Daniel fala assim: guarde para você esses presentes, dê a outro, eu vou dizer o que está escrito. E a palavra é que Deus tiraria de Beltesazar o reino, tiraria dele o reino, porque ele era orgulhoso, porque ele era um rei profano. E Beltesazar, ele queria fazer de Daniel o terceiro no governo do seu reino, porque ele conseguiu interpretar aquelas palavras, mesmo sendo duras. Só que não deu nem tempo disso acontecer. O último verso do capítulo 4, verso 30, capítulo 5, naquela mesma noite, Beltesazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Deus foi rápido, e Daniel continuava fazer a diferença. E aí o capítulo 6, então, ele começa no início do reinado de Dario. Não sabemos em que momento desse primeiro ano, mas a verdade é que durante o primeiro ano, Dario, ele fez uma organização em seu governo. Ele tinha os seus
governadores, chamados de sátrapas, e colocou sobre esses 3 presidentes, dentre os quais um deles era Daniel. Mas o que se destaca é que Daniel era provavelmente o único estrangeiro que tinha um cargo de confiança. Era um estrangeiro daquele povo que tinha as regalias, as benesses destinadas aos medos e persas. E Daniel estava se destacando de sobremodo que, dentre esses 3, Dario tinha Daniel como o predileto, o mais importante. Daniel era diferenciado. E isso tomou o coração daqueles homens que eles, tomados de inveja, procuraram destruir Daniel. E eles foram primeiro tentar ver alguma coisa na administração de Daniel, e não puderam encontrar nenhuma vírgula. Tamanho zelo, ética de Daniel, a diferença. E aqui, meus irmãos, no capítulo de número 6, nós estamos falando não mais de um adolescente de 17 anos, nós estamos falando de um idoso, de um senhor já no auge dos seus 80 e poucos anos. Daniel já tem aqui provavelmente entre 85 e 86 anos, e ele continua sendo referencial, fazendo a diferença. Até que esses governantes e os outros presidentes, eles começam a perceber uma coisa: olha, a gente nunca vai pegar esse Daniel em qualquer vírgula administrativa. Só tem uma coisa que a gente pode fazer, é usar a lei do Deus de Daniel contra ele mesmo. E eles sabiam qual era o ponto da lei que eles iam pegar. Leia aqui o hábito de Daniel, a devoção de Daniel. Eles sabiam. Esse Daniel, 3 vezes por dia, ele vai na casa dele, ele abre as janelas do quarto dele, que dão rumo a Jerusalém, e ali ora ao Deus dele, todos os dias, continuamente. Vamos fazer um decreto para o rei. E aí eles vão lá para o rei Dario, e eles falam: rei, ó, é o seguinte, todo mundo que importa nesse reino chegou à seguinte conclusão: o senhor está aí reinando faz 1 ano, é importante talvez que unir o povo numa devoção maior ao Senhor como rei, como imperador. Então vamos fazer o seguinte, a nossa sugestão, que haja uma lei, um decreto, de que nos próximos 30 dias, ninguém ore a outro Deus ou a outra pessoa, a não ser o Senhor. O rei, ingenuamente, ele falou: tá certo, acho que é bom, até porque os reis, eles tinham um aspecto de divindade, né? O orgulho, a arrogância de eu sou o maioral. Ele falou: ok, vamos fazer desse jeito. Só que o rei, que gostava muito de Daniel, em 1 ano, Daniel já havia conquistado o coração do rei Dario. Ele não sabia que aquele decreto tinha um único objetivo: destruir Daniel. Tanto que esses governantes e presidentes, no texto nos dá a entender de que o rei decretou, colocou o anel dele, começou a vigorar. Primeira coisa que eles fizeram, foram lá para a casa de Daniel. Eles não estavam nem aí se tinha outra pessoa orando para Deus A, Deus B, Deus C. Eles não estavam nem aí. Eles estavam preocupados com Daniel. Eles foram lá e ficaram olhando. Bom, Daniel sabe do decreto, vamos ver o que ele vai fazer. Aí Daniel faz o que ele fazia todos os dias. Ele simplesmente sobe e ora e clama ao Senhor. Aí, bom, temos a prova. Chegam para o rei e falam: rei, é o seguinte, lembra Daniel? Sim. Um dos exilados de Judá, aquele povo miserável, o estrangeiro entre nós, ele não te dá ouvidos, ele cuspiu no seu decreto, precisamos jogar ele na cova. E o rei ficou transtornado, e tentou livrar ainda Daniel,
Até que ele chegou e falou: olha, é um decreto real, e nem mesmo o senhor pode revogar esse decreto. Até que então após o rei tentar livrar Daniel, e não sendo possível, então o rei ordenou que trouxessem Daniel, verso 16, e jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Que ele o livre. E foi trazida uma pedra e colocada sobre a boca da cova. Irmãos, a cova dos leões é muito diferente do que você já viu num zoológico. Zoológico, o leão fica numa jaula espaçosa, ele tem grades, mas ele vê o público, ele vê mata, ele vê outras coisas. A cova em que ficavam os leões era um lugar escuro, apertado, úmido, sem vista para a floresta. E ali haviam muitos leões. Eu não sou expert em bicho de estimação. Eu tive os meus cachorrinhos. Hoje eu tenho uma calopsita e um peixinho beta. Quem já foi em casa já foi atacada pelo tunico. A calopsita é meio doida, ela voa nos outros, né? Mas você já viu a diferença de um leão ou de um cachorro criado num quintal grande e um cachorro criado num quartinho? Tirando um pincher, que você pode deixar ele na Amazonas, ele vai ficar nervoso daquele jeito. Mas um cachorro criado num cubículo, ele fica terrivelmente agressivo. Não confie em ninguém. É um perigo. Agora imagina leões numa cova. Leões, não um leão, leões. E aqui tem gente que fala assim: ah, mas não era um tipo. Não, é leão mesmo, é leão, leões. Estavam num lugar pequeno, quente, escuro, úmido. Aí de repente cai um troço lá de cima. Absolutamente não havia nenhuma esperança. Então o rei se dirigiu ao palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, verso 19, o rei se levantou, foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, clamou Daniel com voz triste. No original aqui a voz sem esperança. Porque não havia, era um absurdo esperar qualquer coisa a não ser o silêncio. Mas surpreendentemente, Daniel diz que estava lá, que o rei vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E aí então depois Daniel é retirado, o rei teme a Deus, ao Deus de Daniel, e não tinha nenhum ferimento em Daniel, absolutamente nada. E o rei foi duro, porque ele mandou jogar na cova não só os acusadores. Lembra quantos eram os acusadores? Pelo menos 122 pessoas. Foram jogados lá com as suas famílias. Duro, né? Esposas, filhos. E o texto diz que essas pessoas nem tinham chegado ao fundo da cova, gente. Lembra dos leões naquele espaço? E os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Então não era pet os leões, eram leões mesmo. E aí então depois o rei escreve a todas as pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus
de Daniel. Antes o decreto é para que ninguém orasse a outra pessoa a não ser a ele, Dario. Agora o texto é outro, para que todos no império tremam e temam o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E diz que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Daniel sempre prosperando no reinado dos pagãos. E prosperidade aqui, a gente no bloco pensa em dinheiro, mas não, na figura de Daniel fazendo a diferença. Irmãos, essa história é amplamente conhecida de todos nós. Então eu queria que no máximo nós pudéssemos nos lembrar de algumas lições que esse texto nos dá, para que possamos aplicar e vivenciar em nossas vidas. A primeira delas, meus irmãos, que é totalmente possível ser crente em uma sociedade secularizada. Muitos crentes hoje têm o seguinte discurso: é impossível ser crente hoje. E a gente acha que os desafios de uma sociedade pagã, elas são novidades da nossa geração, mas pelo contrário, o Evangelho sempre cresceu e floresceu no meio de gente que não crê em Deus, no meio de gente que não tem os mesmos pressupostos de fé que o nosso. E vai ser assim até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não haverá um período da história onde o mundo será favorável à presença do povo de Deus na terra. Mas ainda assim, Daniel nos mostra que isso não é desculpa. Não é desculpa. O que nós crentes muitas vezes temos são desculpas para não viver o Evangelho como ele tem sido exigido para nós. Nós falamos: mas o povo do meu trabalho não é crente. Se eu for ser crente nesse ambiente, eu não vou prosperar. Se eu for crente nesse negócio, meu negócio não vai crescer. Se eu for fiel, vou perder meu emprego, meu salário vai diminuir, a pessoa que eu amo vai me deixar. E daí? E daí? Daniel, ele era um homem como a gente. Como a gente. E mesmo 80 anos depois de sair da sua terra, ele continuava fiel. Daniel não tinha uma igreja, Daniel não tinha um pastor, Daniel não tinha um grupo pequeno. Talvez Daniel não tivesse nem outros crentes fiéis para compartilhar das lutas que ele sofria em permanecer íntegro numa nação pagã. Mas mesmo assim ele permanecia. Daniel não tinha esperança nem mais no templo. Os seus referenciais foram perdidos. Mas Daniel não deu desculpas, ele continuava mostrando que era totalmente possível ser crente em uma sociedade secularizada. Em uma sociedade secularizada. Irmãos, é muito triste quando a gente vê um crente muito parecido com aquilo que a gente vê na sociedade. Por exemplo, pode parecer besteira, mas é triste ver crente secularizado que acredita em horóscopo, crente que acredita em signo. Você vai fazer a visita numa casa e você fala alguma coisa de uma criança que nasceu, é câncer, é libra, é peixes. Irmãos, que absurdo. Uma vez eu ouvi uma história, O casal estava namorando,
O namorado foi conhecer a casa da família da namorada. Aí a mãe falou assim: ai, que lindo, minha filha namorando, e você, meu jovem, qual é o seu signo? Ele falou: dinossauro. Ela falou: mas dinossauro não existe. Ela falou: nenhum existe. Irmãos, sociedade secularizada, crentes que vêm do catolicismo, mas ainda carregam terço, ainda carregam um temor por imagens construídas por mãos humanas, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, devotam ainda que parcela mínima do seu coração, não totalmente a Jesus Cristo, mas ainda. Irmãos, nós precisamos romper com a sociedade secularizada, com o evangelho místico. Sociedade secularizada, ela nos inflama, com a ideia de que afetividade é tudo e compromisso é pouco. Já viu como nós somos guiados pelo amor e pelas paixões? Eu não estou dizendo que ter amor, ter paixão é algo errado, mas é perigoso a gente ficar refém de um sentimento tão volúvel como esse, quando na verdade nós temos que nos firmar na aliança e no compromisso. Antes do nosso amor para com o nosso Deus, está o nosso compromisso com o nosso Deus, porque nem todo dia você vai acordar amando Jesus, nem todo dia você vai acordar a fim de ler a Bíblia, a fim de orar, a fim de vir na igreja, mas desde quando as nossas afetividades, o estar afim de alguma coisa, deve controlar o nosso compromisso e as nossas ações perante o Senhor? Nós precisamos ressignificar a nossa vida nessa sociedade extremamente secularizada, e entender que sim, a história de Daniel está na Bíblia para mostrar que um homem pecador consegue sim ser crente em uma sociedade totalmente secularizada. Nós conseguimos. A pergunta é: nós queremos? Porque conseguir a gente consegue. Agora, querer já é outra coisa. Porque quando a gente não quer, a gente consegue dar desculpas. Quando a gente não quer fazer exercício, que é necessário, e eu me incluo, eu consigo dar inúmeras desculpas. Quando você não quer ir na casa de alguém, não é o problema que você pode ou não pode, é que você não quer. Aí a gente dá um monte de desculpa. Então nosso problema hoje são as desculpas, e Daniel mostra que não é perfeitamente, totalmente possível ser um crente em uma sociedade secularizada. Não nos esqueçamos de Sadraque, Mesaque e Abednego, outros 3 jovens vindos de Judá à Babilônia, que também fizeram a diferença, não se dobraram ao decreto de Nabucodonosor e foram jogados na fornalha, e nada aconteceu com eles. E não só nada aconteceu com eles, como Jesus veio fazer uma visita e estava dentro da fornalha com eles. A segunda aplicação para as nossas vidas, meus irmãos, é que o peso do nosso testemunho é muito maior do que a gente imagina. Às vezes a gente fica pensando assim: quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Que diferença eu faço? Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, eu não sou notado, minha vida é chata, eu sou discreto, eu fico na minha casa o dia inteiro, não tenho qual talvez relevância. Você que pensa. O mundo está nos olhando, está nos observando. Note que Daniel, ele não tem no livro dele um sermão na praça. Daniel, ele não subiu na cadeira na Babilônia e pregou: assim diz o Senhor. A única coisa que Daniel fez foi viver em integridade com o Deus dele. E isso fez com que Daniel prosperasse à vista de todos. Porque Daniel tinha uma palavra de sabedoria, de retidão, um conselho bom,
um conselho adequado. E sabe quando que Daniel pede no capítulo 6 para que o rei Dario faça um decreto para o mundo todo? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Mas o testemunho de Daniel fez com que gente de toda tribo, língua e nação pudessem ouvir as seguintes palavras de um rei pagão: o Deus de Daniel é um Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. A gente pensa, é um imperador dizendo isso. Um imperador está dizendo que existe um reino maior do que o seu. Ele está dizendo: o meu reino vai ter fim, mas existe um Deus cujo reino não tem fim, que não será destruído. Esse Deus livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O nosso testemunho, meus irmãos, tem um peso muito maior do que a gente imagina. Isso significa que o nosso mau testemunho também tem um peso. Tem um peso. A gente precisa se preocupar como é que as pessoas aí fora nos veem. Como é que as pessoas aí fora veem o nosso casamento? Como é que as pessoas aí fora me veem como homem de Deus, como mulher de Deus, como um jovem de Deus? Como um casamento de um casal que se diz crente, de filhos que são criados por pais crentes. O mundo aí fora precisa ver. Esse negócio do crente falar assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, é uma frase do inferno. Sim, nós temos, e eles têm que ver que nós somos o bom perfume de Cristo. Sim, o crente é alguém que se preocupa com o que os outros estão pensando. Sim. O nosso testemunho, meus irmãos, ele é muito maior do que a gente imagina. E ele impacta para o bem e para o mal. Que sejamos uma força-tarefa para o bem e não para o mal. Terceira aplicação, meus irmãos, é que aí vem a dos leões. Deus é absurdamente todo-poderoso. Isso aqui é uma lembrança para a gente. Agora, não vá você se jogar numa jaula com um leão e esperar que Deus livre você, tá certo? Tem muita gente que usa esse texto de maneira coach, ou triunfalista, falar assim: quando você cair na cova dos leões da sua vida, Deus fechará a boca dos leões. Não caia nessa, não caia nessa. O que Deus fez aqui foi muito específico, muito direto e foi oportuno. Mas o que nós temos que extrair dessa parte de Daniel na cova dos leões, não é que Deus vai fechar a boca dos leões da nossa vida, mas é a gente poder se lembrar que nós temos um Deus absurdamente todo-poderoso. Ele não vai fechar a boca dos leões, Ele não vai derrubar todos os gigantes da nossa vida. A gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai cair, a gente vai se levantar, mas a gente precisa se lembrar que o nosso Deus é um Deus que é absurdamente todo-poderoso. Porque se você parar para pensar, pelo menos na minha opinião, e aí cada um tem a sua, mas dos eventos extraordinários, miraculosos da Bíblia, derrubar um gigante, abrir um mar vermelho, é que abrir um mar vermelho é um negócio, né? As pragas, mas um homem passar numa cova apertada, escura, imunda, com um monte de leão, faminto e nervoso, e não tem nenhuma, para mim, mostra como o nosso Deus é absurdamente todo-poderoso. E a gente precisa se lembrar disso, que uma vez na história, quando a gente estiver lá às vezes desanimado, quando a gente estiver desencorajado a fazer a diferença, a dar testemunho, como Daniel,
A gente precisa se lembrar que nós temos um Deus absurdamente todo-poderoso. Não é Baal, não é um Deus feito de imagem e escultura. A gente está lidando com um Deus absurdamente poderoso, o Deus que fecha a boca de leões, que ainda que Ele não vai fechar os leões da minha volta, mas um dia Ele fechou, e não foi apenas um mito ou uma alegoria, como dizem os liberais, mas foi um fato verídico, verdadeiro, que aconteceu e que deve nos fortalecer em nossa caminhada. Mas a lição mais preciosa de todas, meus irmãos, dessa história de Daniel, ela se encontra lá em Hebreus. Pode virar as páginas da sua Bíblia, capítulo de número 11. Hebreus 11, 33, quando o autor de Hebreus ele está falando sobre os grandes exemplos de fé. E aqui, a partir do verso 30, ele começa a falar sobre a tomada da terra de Canaã. Ele vai falar do período dos juízes, vai falar do período dos reis, dos profetas, o período do exílio na Babilônia. Vamos ler do 32. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, lembre-se, crer na vinda do Messias, do Cristo, crer na vinda do Messias, do Cristo, os quais que por meio da crença na vinda do Messias, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, aqui ele está falando de Daniel, extinguiram a violência do fogo, aqui ele está falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova da zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, por meio da crença da vinda do Messias, não obtiveram a concretização da promessa, não viram a vinda do Messias, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, a vinda do Filho do Messias, para que com eles nós não fôssemos, sem nós não fôssemos aperfeiçoados. O que o autor de Hebreus está dizendo é a chave para entendermos o porquê Daniel foi o que foi. Daniel não fez o que fez, ou não permaneceu sendo o que era, porque ele era bom, porque ele era um anjo, mas porque Daniel cria que um dia o Messias viria, e por isso se manteve íntegro e perseverante. Sabe que um texto-chave para o Antigo Testamento e para a Bíblia é Gênesis 3,15.
Gênesis 3,15, quando Deus está falando ao homem, à mulher e à serpente, Ele diz: eis que virá o descendente da mulher. Na cabeça do povo de Deus, virá o libertador, virá o Messias, virá o Salvador. E ele, você vai ferir ele no calcanhar. Ele vai ser um homem de dores, de sofrimento, vai sentir o veneno do pecado, mas ele esmagará a sua cabeça, e será o seu fim. Ele vencerá a morte. Para a gente pode ser um texto simples, pequeno, mas isso é o que ficava na cabeça do povo de Deus. Tudo que estamos fazendo, a terra que estamos almejando, é por causa de uma coisa: há uma esperança de que o nosso Redentor virá, e Ele nos encontrará fiéis. E quando Daniel está na Babilônia, longe do templo, longe dos utensílios reais, longe da sua pátria, longe dos seus referenciais, ele está longe de tudo isso, só não está longe de uma coisa, de uma verdade, de que o Messias era o alvo da sua peregrinação, que o Cristo que viria era o alvo e a consumação da sua fé. Irmãos, o grande motivo da nossa vida aqui na terra é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Ele que faz com que nós tenhamos testemunho no mundo secularizado. É por Ele que nós estamos preocupados em como o mundo nos lê, como o mundo nos vê. É por causa de Cristo que nós tentamos conservar a nossa vida íntegra diante do Senhor. Não é para ser salvo, porque salvação é uma eleição, é um dom de Deus, mas é uma resposta a essa salvação. É um coração grato a Deus, é um coração cheio de alegria e de misericórdia, que responde a Deus como Daniel respondeu. Qual é o segredo para sermos testemunhas em um mundo secularizado? Qual é o segredo para ter um testemunho efetivo? Qual é o segredo para não se esquecer do nosso Deus absurdamente todo-poderoso? O segredo é não perder Jesus de vista. Não perder Jesus de vista, mesmo nos dias em que nós não estamos afim, mesmo nos dias em que o nosso amor não está dialogando com a nossa razão, mesmo nos dias em que eu estou doido para pecar, mesmo nos dias em que a esperança cessou, nos dias que a frustração bateu, nos dias em que a depressão apertou, mesmo assim, não tirarei os meus olhos de Jesus Cristo. Por isso mesmo, que lá em Hebreus, ele continua no capítulo 12, portanto também nós, vistos que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, de histórias como essas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega em nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando, não é sentindo, não é tendo vontade, mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, talvez era isso que Daniel estava pensando. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.